Salve, salve, meus amigos! Deixe seu like neste vídeo, inscreva-se aqui no canal caso não seja inscrito. A gente fala muito sobre Flamengo por aqui. E claro que a gente vai falar sobre o show desta quarta-feira no Maracanã. Como cantava o Wilson Batista, vai haver mais um baile no Maracanã e houve, né, o samba rubro-negro. Mas antes eu quero lembrar você que o Flamengo ganhou uma chuva de milhões após esse show no Maracanã. O Flamengo já acumula em premiações cerca de 40 milhões de reais só na Copa Libertadores da América. E hoje o Flamengo joga o melhor futebol da América do Sul. Então a tendência é que o Flamengo acumule mais em premiações nesta competição, porque eu acho que o Flamengo vai conseguir avançar mais e mais, né? O Flamengo agora passa pelo Cruzeiro e tem, em tese, uma missão mais tranquila nas quartas de final. Deve ser o Independiente Del Valle, time que é meio que uma pedra no sapato do Flamengo. Ganhou a Recopa de 2023 em cima do time rubro-negro no Maracanã nos pênaltis. Meteu 5 no rubro-negro, jogando em Quito em 2020, mas o Flamengo é muito mais time e mostrou isso na partida desta quarta-feira. O Cruzeiro teve seus problemas que favoreceram o Flamengo, porque o técnico Arthur Jorge queria que a equipe tivesse uma sobra, tá? O que é uma sobra? 2 zagueiros para pegar o Pedro. Isso implicava sobra lá atrás, menos gente lá na frente. Então Gerson, Caio Jorge e Matheus Pereira eram responsáveis por marcar 4 jogadores do Flamengo. Os 2 Léus, Ortiz e Pereira, Jorginho e Pulgar. Então o Flamengo tinha muita tranquilidade para fazer aquilo que faz muito bem, que é o processo de saída de bola. Por isso que você observou, inclusive, o Jorginho tendo muito espaço na primeira etapa. Tá? Aquilo não foi coincidência, aquilo é consequência justamente disso que eu expliquei agora. E o Flamengo conseguia criar muita coisa no espaço entre ataque, meio de campo e defesa do Cruzeiro, chamado assim de entrelinhas, entre as linhas do Cruzeiro. Então foi uma partida de gala do Flamengo, com alguns jogadores rendendo muito mais do que vinham rendendo com a camisa rubro-negra. Eu vou citar aqui o caso principalmente de Emerson Royal, um dos melhores jogadores em campo. Ou seja, técnico bom, na minha opinião, tem 2 características: ler muito bem o adversário e adaptar o time àquilo que o jogo pede. O Leonardo Jardim consegue fazer isso com frequência, tá? Embora às vezes ele seja prejudicado por algumas decisões que ele mesmo toma, mas eu acho que ele se adapta muito bem àquilo que o jogo mostra. 2, tirar o melhor de cada jogador. E isso ele vem fazendo. Não é à toa que o Flamengo, na minha opinião, tenha melhorado depois dos 10 dias, na verdade foram 11 dias, em que não disputou os jogos por causa da Copa do Brasil. Ali naquele período houve folga, que é necessária pela consolidação das leis trabalhistas, a CLT, e também treino. E eu acho que o treino vem tendo sua importância reduzida demais em relação àquilo que a gente vai ver no jogo. Então, não à toa, depois desse período, o Flamengo teve 4 jogos muito bons. Vitória, Cruzeiro, Mirassol e Cruzeiro de novo. Ou seja, o time melhorou nesse período de treinamentos. Técnico ruim não consegue fazer a equipe melhorar em períodos de treinamento. Técnico bom, em contrapartida, consegue fazer isso. Então a gente identifica ali uma melhora sensível, acho que todo mundo identifica isso, uma melhora sensível do time do Flamengo após o treinamento, ou período estendido de treinamento. Então houve ali claramente uma melhora em relação ao Flamengo anterior, que foi um time que empatou no Maracanã com o São Paulo, empatou com o Claudicante Internacional fora de casa e
Depois desse período, melhora o seu desempenho. E quando o time melhora o desempenho, a chance de ganhar é muito maior, né? Eu sou terminantemente contra aquela falsa dicotomia, deixa aqui nos comentários o que você pensa a respeito, de que é melhor ganhar jogando mal do que perder jogando bem. Não, se o time joga bem, a chance de ele ganhar é muito maior. E foi isso que a gente viu na partidaça que o Flamengo fez, sobretudo no primeiro tempo desta quarta-feira. Eu cheguei a imaginar no primeiro tempo, não fossem os gols perdidos, com 35 minutos de partida, o Flamengo já tinha criado 14 oportunidades. Algo parecido com o que eu vi no Maracanã, trabalhando para a Rádio Bandeirantes, nos 5-0 do Flamengo sobre o Grêmio em 2019. Para mim, este primeiro tempo da partida diante do Cruzeiro, na volta das oitavas de final da Copa Libertadores da América, foi o mais próximo que eu vi do Flamengo de Jorge Jesus desde que o português saiu no meio de 2020. Isso é muito relevante. Isso é muito relevante, né? Eu fico imaginando o que teria acontecido com o Flamengo caso o Leonardo Jardim tivesse assumido a equipe logo depois de Jorge Jesus. Significa que o Flamengo será campeão da Copa Libertadores da América? Não, de forma nenhuma. Eu não gosto de fazer previsões sobre o futuro aqui, mas repito, o desempenho é muito promissor. O desempenho leva a acreditar nos últimos 4 jogos que o Flamengo tem entrado, como se fala no Economês, em viés de alta, diferentemente, por exemplo, do Palmeiras. Né? E aí a gente tem de citar o que aconteceu ontem em Assunção, né? Na vitória do Palmeiras por 1-0 sobre o Cerro Porteño, um time horroroso, esse paraguaio. E o Palmeiras fez mais um jogo horroroso, embora tenha se classificado também. Tem um lado da chave também sossegado, né? Vai jogar aí, você pode estar assistindo este vídeo depois. Eu estou gravando antes da partida entre Mirassol e LDU, jogo em Quito, em que os equatorianos são favoritos, mas independentemente do que acontecer ou do que tiver acontecido, o Palmeiras desponta talvez como favorito a conquistar uma vaga na semifinal. Não é possível que esse time do Palmeiras vá jogar tão mal. E depois do jogo, o técnico Abel Ferreira falou sobre o futebol estar doente, né? Que o segundo colocado não vale para nada, é tirado para nada, aquela coisa toda. Concordaria com o Abel Ferreira, não fosse ele um dos responsáveis pelo futebol estar doente. Quando ele fala de asterisco, quando o auxiliar dele, João Martins, em 2023, falou sobre sistema, isso merece um vídeo, essa é uma reflexão para um outro momento. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.